Salve, salve, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Química Perfeita. Faz um tempo, né, que eu não estou gravando vídeo aqui pro canal, estava ocupado com algumas coisas, focando na monografia, mas graças a Deus deu certo, defendi e graças a Deus deu tudo certo. Meus queridos, então vamos lá, hoje a gente vai dar início, né, a uma sequência de vídeos sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. A gente já tinha estudado sobre isso, inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre exercício de nomenclatura, se você ainda não viu. Mas eu resolvi fazer uma sequência do básico, tá? Bem da introduçãozinha mesmo, dos casos mais básicos até os casos mais complexos, né? As nomenclaturas dos compostos oxigenados, dos compostos mistos. Então nós vamos fazer uma sequência de vídeos ao longo dos meses aí sobre nomenclatura. E hoje nós vamos do zero, né? Aqui da introdução da introdução, é uma aula bem simples. Para quem realmente, poxa, Carlinhos, não tô lembrando, não tenho mais noção de nomenclatura, quero pegar do básico do básico. Então vamos lá. Nomenclatura dos compostos orgânicos, uma pequena introdução, né? Primeiro caso. Gente, para falar de nomenclatura, a gente tem que lembrar o seguinte. Em 1892, lá no Congresso Internacional de Genebra, a IUPAC, né, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que ela é o órgão máximo da química, ela estabelece as bases da nomenclatura química, né? Porque antes você tinha nomes que alguns cientistas não davam, então em um lugar era um nome, em outro lugar era outro nome para o mesmo composto, e isso causou uma certa confusão. E aí foi estabelecido nesse congresso as bases, as regras da nomenclatura dos compostos orgânicos. E aí nós temos o seguinte, primeira regra básica é: cada composto orgânico deve ter um nome diferente. Então, para cada substância orgânica, cada uma delas tem que ter um nome diferente. Você não pode ter duas substâncias com o mesmo nome, não pode, tá bom? E nós temos o seguinte, para cada nome há uma fórmula. Se você tem uma substância, pelo nome da substância, a gente tem que ser capaz de montar a fórmula. Pela fórmula, a gente tem que ser capaz de dar a nomenclatura correta, tá certo? Inclusive, esse ano de 2020 houve algumas mudanças, mas eu creio que só vai estar valendo em 2021. Depois eu vou fazer um vídeo atualizando vocês sobre as mudanças que tiveram na IUPAC, né? Aquelas que nos afetam diretamente, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma tabela, que é a tabela bem conhecida, né, sobre a nomenclatura, que a nomenclatura de um composto orgânico ela é formada com de três partes. Nós temos o prefixo, o infixo, que aqui nós também podemos chamar de intermediário, e o sufixo, tá? O prefixo ele sempre vai indicar o número de carbonos. Então nós temos lá, ó, um carbono, met, 2 carbono, et, 3 prop, 4 but, e depois vem pent, hexa, hepta, tá certo? O infixo, que é o nome do meio, ele vai significar o tipo de ligação. Então, por exemplo, se a gente só tiver a ligação simples entre carbono, tá? Lembrando que isso aqui sempre são as ligações entre carbonos, tá? Se for só ligação simples, an. Se for uma ligação dupla, en. Se for uma tripla, in. E por aí vai, tá certo? E o sufixo, que é o finalzinho da palavra, do nome, ele vai indicar a função orgânica. Então, por exemplo, se terminar em O, é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Se for um álcool, termina com ol, nós já estamos as funções orgânicas, né? Inclusive, nós já vimos bem todas as funções orgânicas. Aldeídos, termina com al, cetonas, tá certo? E os ácidos carboxílicos terminam com óico. Alguns compostos têm nomenclatura especiais, por exemplo, os éteres, os ésteres, fenol e os hidrocarbonetos aromáticos têm uma nomenclatura que não segue bem essas regras aqui, e a gente vai falar deles bem mais pra frente, tá certo? São regras específicas. Então a gente hoje vai trabalhar com as regras básicas, com os compostos mais simples, tá bom? Então vamos lá. Exemplos gerais. Aqui eu coloquei 6 casos bem simples de hidrocarbonetos para a gente treinar um pouco. Então vamos lá. Lembrando, gente, que essa primeira aula eu vou trabalhar só com compostos com cadeias normais, ou seja, sem ramificações. Somente cadeias normais. Lembrando que cadeias normais são aquelas que contêm apenas carbono primário e secundário, tá bom? Então vamos lá. Olha só, primeira moléculazinha aqui eu tenho, lembrando que essa aqui é a fórmula bondline, ou a fórmula em linhas, né? Representação em linhas, que nós sabemos que cada pontinho desse aqui representa um átomo de carbono, né? Os hidrogênios estão escondidos. A gente já viu muito isso aqui, né? Essa representação não é novidade para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos, ó, 6 átomos de carbono. Então, 6 átomos de carbono começa com X, porque o X representa 6 átomos de carbono. Não existe nenhuma ligação dupla aqui entre carbonos, nem ligação tripla. Então, eu vou usar aqui infixo, an. E como não tem nenhum outro elemento, só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Então, termina com O. Então, aqui nós temos o hexano, tá? Mais uma vez, ó, X, porque são 6 carbonos. An, porque só tem ligação simples. E como é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, a gente chama de HC.
nós temos aí o hexano, tá bom? Próximo, aqui, gente, ó, nós temos um hidrocarboneto cíclico, no caso aqui um ciclano, né? Quantos carbonos tem aqui, Carlinhos, nesse triângulozinho, ó? Eu tenho um carbono, eu tenho 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. Carlinhos, 3 é prop, lembra sempre da tabelinha, prop. Só tem ligação simples entre carbonos, an. Só tem carbono e hidrogênio, termina com O, então seria propano. Seria propano se a cadeia dele fosse aberta, mas a cadeia dele é fechada, é cíclica. Então a gente vai colocar a palavrinha ciclo antes. Ó. Então aqui eu vou ter o ciclo propano, tá certo? Ciclo porque é uma cadeia fechada. Se fosse aberta, seria só propano, tá bom? Então aqui nós temos o ciclo propano. Show de bola? Próximo caso, aqui agora eu coloquei o nome butano. Agora pelo nome eu tenho que chegar na fórmula. Eu coloquei aqui de duas maneiras para vocês, ó. Primeira fórmula seria essa aqui de baixo, que é a representação em bond line. But são 4 carbonos, tá aqui eles, ó. 1, 2, lembra que cada pontinho é um carbono. 3, 4. Só tem ligação simples, an, e é um hidrocarboneto. Termina com O, butano. Ou você pode representar assim, na bond line, na forma de linhas, ou na fórmula condensada. Coloquei aqui a mesma coisa, gente, ó. 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 e completei com os hidrogênios. Lembrando que essa fórmula aqui é a mesma coisa dessa fórmula aqui. Só que nessa daqui de baixo a gente não representa os hidrogênios, tá certo? É a fórmula em linhas, ok? Então tá aí a molécula do butano, bem tranquilo. Próximo composto é esse aqui de baixo, ó. Agora aqui nós temos uma ligação dupla. E aí nós vamos ter que ter um cuidado pro seguinte, ó. Esse composto aqui, ele é o but1eno. Carlinhos, por quê? Vamos lá. But porque ele tem 4 carbonos, ó. Tá aqui um carbono, tá aqui o segundo carbono, tá aqui o terceiro, tá aqui o quarto. Só que aqui, gente, a gente vai ter que numerar, porque a gente vai ter que indicar qual é a posição que a dupla ligação tá. Carlinhos, por que eu posso contar? Eu posso contar de qualquer lado? Não, vem uma regra muito importante, eu quero que você anote isso aí no seu caderninho. Sempre que você tiver precisar indicar a posição da ligação dupla ou do grupo funcional, sempre eles vão ter que ficar com o menor número possível. Como assim, Carlinhos? Pensa comigo assim, ó. Deixa eu mudar meu pincelzinho aqui, deixa eu colocar azul. Se eu começasse a contar desse lado, 1, 2, 3. O carbono com a ligação dupla seria o carbono 3. Agora, se eu começar a contar desse lado aqui, ó, 1, 2, 3. A ligação dupla agora estaria no carbono 1. Se eu contar da direita para a esquerda, a ligação dupla vai ficar no carbono 3. Se eu contar da esquerda para a direita, ela vai ficar no carbono 1. Qual é o certo? Sempre a regra dos menores números. Então, a forma correta de contar é desse sentido aqui, ó. Deixa eu até apagar o outro aqui, para vocês não se confundirem. Pronto, apaguei esse, apaguei esse, apaguei esse. Pronto, o certo é esse de baixo. Então seria 1, 2, 3, 4. Da esquerda para a direita, sempre com os menores números. E aí você vai fazer o seguinte, ó. But, porque são 4 carbonos. En, porque tem uma ligação dupla. E esse 1 aqui antes do en é para dizer que a ligação dupla está exatamente no carbono de número 1. Então, but1eno. Termina com O porque é um hidrocarboneto. Tá certo? Lembre, sempre a regra dos menores números. Sempre a dupla ligação ou a tripla, ela vai ter sempre que ficar com a menor numeração. Tranquilão? Então aqui no caso eu tenho um alceno, que é um hidrocarboneto que possui uma ligação dupla. Tranquilão? Então vamos lá. Ciclo pentano. Olha só como é que seria a estrutura do ciclo pentano. Seria 5 carbonos. Só que como tem a palavra ciclo, então é fechado. Seria um pentágonozinho, tá? Carlinhos, cadê os 5 carbonos que eu não tô vendo? Tá aqui, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5. Lembrando que os hidrogênios estão escondidos, tá? Então aqui seria o ciclo pentano. E esse último aqui de baixo, vamos lá, ó. Eu tenho 6 carbonos, por isso que aqui tem hexa. Carlinhos, não tô vendo 6 carbonos. Te mostro já, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então ciclo, como é um composto fechado, eu tenho que colocar a palavra ciclo no começo. Então ciclo, hexa. Aí vamos contar aqui, ó. Vou começar, nesse caso aqui, tanto faz você contar de um lado ou de outro. Eu vou contar a partir daqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono de número 3, tá certo? Então aqui vai ficar, ó, ciclo, hexa, 1,3, por que 1,3? Porque eu tenho duas ligações duplas, ó, de en. E das duas ligações duplas, uma delas está no carbono 1, essa daqui, e a outra está no carbono 3. Então ciclo, hexa, 1,3 de eno.
Esse di é para dizer que são duas duplas e esse número aqui é para indicar a posição. Significa que uma dupla está no carbono 1 e a outra dupla está no carbono 3, tá certo? Caso você quisesse contar desse outro lado aqui, ó, se fosse 1, 2, 3, poderia ser? Não, porque se você contasse nesse sentido aqui, ó, a ligação dupla ficar no carbono 3 e no carbono 5, e não pode. Lembra da regra dos menores números? Vou até apagar aqui para você não se confundir, ó. Então, esquece isso aqui. Você vai contar sempre de forma que as ligações fiquem com os menores números possíveis, tá bom? Então aqui eu tenho o ciclo hexa 1,3-dieno. Show? Belezinha? Então vamos adiante. Então para encerrar, ó, coloquei aqui mais 5 exemplozinhos. Vamos lá. Aqui, meus queridos, ó, eu vou ter um caso de um alcino. Um alcino é um hidrocarboneto que tem uma ligação tripla. Vou numerar. Então vou fazer assim, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Carlinhos, eu posso numerar do outro lado? Gente, se você contasse no outro sentido, da direita para a esquerda, a ligação tripla também ia continuar no carbono 3. Então, nesse caso aqui, tanto faz contar da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Porque em todos os casos, a ligação vai ficar no carbono 3, tá bom? Então, aí eu vou ter o hexa 3-ino. Hex ou hexa, porque são 6 carbonos. In, porque eu tenho uma ligação tripla. 3, porque a ligação tripla tá no carbono 3. E o O, porque é um hidrocarboneto. Show de bola? Vamos para o próximo caso aqui, ó. Aqui eu vou ter o penta 2-ol, ou pente 2-ol. Vamos entender por quê. Pente porque eu tenho 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ol porque é um álcool. Todo álcool, né, termina com ol. Eu sei que é um álcool porque eu tenho aqui um hidroxila ligado num carbono saturado, tá? E como ele está no carbono 2, a hidroxila está no carbono 2, então eu vou ter que indicar onde é que ela está. Tá bom? Então, penta 2-ol. Carlinhos, por que eu sei que é o carbono 2? Porque sempre tem que ficar com os menores números. Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, esse aqui é o 3. Se você contasse da esquerda para a direita, ele ia ficar no carbono 4. Tá errado. Então, você conta sempre de forma que o grupo funcional fique com o menor número, assim como a insaturação. Tá bom? Então, aqui, penta 2-ol. Vamos lá, próximos. Aqui, ó, octa 1,4-dieno. Octa porque são 8 carbonos. Então aqui, ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Dien, então são duas ligações duplas. Onde é que elas estão? Tem uma delas que está no carbono 1, tá aqui, ó, carbono 1, a primeira ligação dupla. E a outra ligação dupla está no carbono de número 4, tá bom? Então, octa 1,4-dieno. Show de bola? Tranquilo? E aqui eu coloquei o ácido propanóico. Ácido significa que ele é um ácido carboxílico, porque ele termina com oico e começa com ácido. Lembra que o grupo funcional de um ácido carboxílico é esse aqui, ó, C-O-OH. E ele sempre vai estar na ponta. Então, você já sabe que é um ácido carboxílico, já bota esse grupozinho aqui na ponta. Propanóico, prop são 3 carbonos. Cuidado, tá, gente? Muitos alunos às vezes pensam que 3 carbonos não é para contar com o carbono da carboxila, mas conta com ele também. Então são 3 contando com ele. Então, ó, 1, 2, 3 carbonos, contando com o carbono da carboxila, tá certo? Então, ácido propanóico, tá certo? Caso se fosse ácido butanóico, era só acrescentar mais um carbono, né? Ficaria C-OH, CH2, CH2, CH3. Mas como é propanóico, então 3 carbonos. Caso se eu quiser colocar a carboxila do outro lado, começando na outra ponta, pode? Não tem problema. Eu sempre gosto de colocar ela do lado direito indo para o esquerdo. Mas se você quiser colocar do esquerdo indo para o direito, também não tem problema nenhum, tá bom? Contanto que ela fique sempre na ponta. E por último, nós temos aqui um caso muito interessante, ó. Aqui eu vou ter o but3N2-ol. Carlinhos, que diabo é isso? Gente, olha só. But, porque eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Aí vamos lá. Eu tenho uma ligação dupla e eu tenho um grupo funcional. Eu tenho um álcool aqui. Quem é a prioridade? Quem é que tem que ficar com um número menor? A prioridade é a ligação dupla ou o grupo funcional? Sempre a prioridade entre grupo funcional e insaturação, no caso da ligação dupla, a prioridade é do grupo funcional. Então fica assim, ó, but, porque são 4 carbonos, 3N, porque esse daqui é o carbono 3, esse daqui é o carbono 4,
E esse daqui onde está a hidroxila é o carbono 2, a prioridade é a hidroxila. Então eu vou começar a contar de forma que a hidroxila fique com o menor número. Você não vai contar da direita para a esquerda. A prioridade não é a insaturação, a prioridade é o grupo funcional, tá bom? Então, ó, but 3En, porque a ligação dupla está no carbono 3, e a hidroxila está no carbono 2, então 2-ol. Até deixei aqui anotado para você, ó. Grupo funcional, no caso a hidroxila, ela tem prioridade em relação à ligação dupla, tá certo? Então por isso que a nomenclatura vai ficar but 3En 2ol. Se a ligação dupla tivesse prioridade, aí seria but 3ol 2En, mas a prioridade é o grupo funcional, tá bom? Então, meus queridos, era isso. Foi uma aulazinha bem simples, bem tranquila, introdução da introdução, tá? Eu ainda vou fazer outra aula também dos fundamentos básicos com as cadeias ramificadas, pra gente começar a ver ali as primeiras ramificações, o que é um grupo metila, o que é um radical etila, e aí depois nós vamos avançando, tá bom? Espero que tenha ajudado e fiquem com Deus.